nosso jejum de farinhas, oh Deus de glória. Eu não sei o que é pior, né, irmãos? Ficar sem comer doce ou sem comer pão. Mas, enfim, tem sido sobrenatural. E o Senhor tem nos dado uma sequência de ministrações, por isso eis-me aqui de novo, falando sobre as maneiras, né, os símbolos, as maneiras no qual o Espírito Santo se manifestou na Bíblia, se manifesta na nossa vida e vai continuar se manifestando, usando figuras naturais. E na semana passada nós aprendemos sobre o vento do Espírito. Quando o Espírito Santo sopra como um vento, o que Ele fez na palavra, o que Ele faz nas nossas vidas, e nós aprendemos, né, que Ele é o fôlego de vida, que Ele é o fôlego da ressurreição, que Ele é o vento que abre caminho no meio do mar, e nos faz passar por situações tão adversas, nos dando vitórias. E nessa noite, eu quero falar sobre o fogo de Deus, amém? O fogo do Espírito Santo é uma outra maneira no qual a Bíblia retrata o Espírito Santo como fogo. E como é importante compreender, queridos, como o Espírito Santo se move. Porque o fogo, eu não poderia dizer que o fogo é mais ou menos importante do que o vento, e a semana que vem vamos falar sobre a água do Espírito, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos muito mais menção do fogo do Espírito, do fogo de Deus, do fogo santo, e o que o fogo faz, né? Espiritualmente, fisicamente, nas nossas vidas, nós encontramos muito mais menção a respeito do fogo do Espírito, do que sobre o sopro do Espírito. Então, queridos, por que o Senhor deixou como uma marca, né, no caráter do Espírito Santo, o fogo? Então, o fogo de Deus, ou o fogo natural, para que ele serve? Ele serve para queimar, amém? Queimar o quê? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes nós encontramos essa colocação, né? O fogo é como um fogo refinador que o ourives usa para purificar o metal, purificar o ouro, derreter as impurezas. Então, assim como o fogo derrete, queima aquilo que não é puro, aquilo que não serve, que não dá liga ao metal precioso, seja o ouro, seja a prata, seja o cobre, assim também o fogo de Deus quer queimar as nossas vidas, para que tudo aquilo que seja pecado, que seja carnal, que seja natural, que não santifica, que não glorifica, que não edifica, seja arrancado das nossas vidas. Um cristão sem o fogo do Espírito, ele pode ser tendencioso a viver uma vida natural. E você sabe que hoje isso é muito forte no meio da igreja. Às vezes você não tem um crente mundano. Ele não fala palavrão, ele não xinga, aleluia. Ele não briga, ele não rouba, ele não se prostitui, ele não se droga, ele não faz essas coisas. Mas sabe aquele crente, e hoje nós temos muito essa realidade no Brasil, aquele crente que passa desapercebido, né? Às vezes trocou o chefe lá na empresa, e aquele novo chefe chega e ele conhece a equipe, e ele fica vários dias trabalhando com a equipe. Alguém diz assim: olha, você sabia que o João lá é crente? Verdade? Nossa, nem percebi. É o crente natural, é o crente que não queima como fogo, porque aquele que tem o fogo de Deus não tem jeito. O rosto dele brilha, ele é diferente, a sua linguagem é diferente, a sua postura é diferente, o seu agir é diferente, o seu comportamento é diferente, se vê nele algo diferente, e esse algo é o fogo do Espírito Santo. Então, queridos, o fogo de Deus precisa queimar a nossa carnalidade, a nossa linguagem natural, e purificar as nossas vidas como um ouro nas mãos do ourives, nas mãos de Deus,
para que saia um vaso de honra, amém? O fogo, ele incendeia como um grande incêndio numa floresta. Quando você taca fogo ali numa floresta, num lugar, num campo seco, rapidamente aquele lugar é tomado pelo fogo, não é verdade? E esse é o propósito do Espírito Santo na nossa vida. Aquela pessoa que coloca lá um louvor, lá vou colocar um louvor aqui. Daqui a pouco ele está orando em língua, sem perceber. Daqui a pouco ele está cantando junto com aquele louvor. Daqui a pouco ele já está pensando em alguma coisa de Deus. Não tem jeito, aquele fogo se espalha no seu coração, na sua mente, toma a sua boca. E ele é incendiado pelo fogo do Espírito. É aquela pessoa que chegou na igreja, começou o louvor, começou a adoração, ele já começa a entrar na presença de Deus, e é mais forte do que ele. O Espírito Santo toma o coração dele. Ele é incendiado pelo Espírito Santo. Mas quando nós estamos frios, irmãos, indiferentes, é tão triste, né? Às vezes você entra num culto, é um sacrifício aquele culto. Difícil ouvir a palavra, difícil, você não vê a hora daquilo acabar, foi realmente um sacrifício, você não saiu incendiado, não foi incendiado. Por isso é tão importante a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que no momento em que qualquer coisa seja, espiritual, um toque, um louvor, uma palavra, um mover, rapidamente o teu coração é incendiado pela presença dele. O Senhor começa a ministrar o teu coração. Então, incendiados. O Espírito Santo também aquece. Ele traz aquela sensação realmente de aquecimento. Essa noite está uma noite fria, né? Nossas mãos estão geladas. É ruim pegar numa mão gelada, não é? Mas é tão gostoso pegar em algo quente, não é assim? Ai, aqui está tão quentinho, está tão gostoso, tão confortável. Então o Espírito Santo quer gerar na nossa vida, na nossa casa, esse ambiente gostoso, esse lugar gostoso de se estar. Não tem nada pior, irmãos, do que um crente frio, gelado, sem graça, sem nada de Deus, que só fala. Você já conversou com um crente frio? Você começa a falar das coisas de Deus, ele rapidamente sai daquele assunto, começa a falar, do tempo, da política, do que está acontecendo, aí você tenta voltar de novo a conversa para as coisas de Deus. Você viu que bênção o jejum? Então tá, às vezes ele provavelmente não está jejuando, então ele não quer falar daquilo, porque não é desconfortável aquele assunto. E você viu o louvor quinta-feira, que bênção, então, mas sabe, lá na empresa, lá no trabalho, lá não sei aonde, e rapidamente ele quer sair daquela conversa das coisas de Deus, está frio. Mas quando você encontra um crente quente, com outro crente quente, pode até, vamos tratar de um assunto aqui, mas não tem jeito, daqui a pouco está falando das coisas de Deus. Não é assim? Você vai num casamento, os crentes sentam com crente, porque quer falar das coisas de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz MDA na festa de casamento. Deixa eu aproveitar que você está aqui, vamos conversar. E aí? Não é assim, irmãos? Porque o Espírito Santo nos move assim. Você pensa em sair, estou com a vontade de sair, comer um lanche, distrair um pouco. Vamos chamar alguém? Quem que você pensa? Num crente. Não é verdade? Agora, se você tiver muito frio, você fala, só vai falar de Deus, da igreja, ficar perguntando, conversando. Não estou querendo falar dessas coisas. Diga misericórdia. Então o Espírito Santo, ele aquece os nossos corações com a presença dele. E nós nos sentimos confortáveis naquele lugar, com aquelas pessoas. Diga, eu sou este lugar que aquece os corações. Amém?
O Espírito Santo também, ele ilumina. A palavra do Senhor, nós vamos ler esse texto depois, que mostra aquela coluna de fogo guiando Israel de dia, de noite. Então o Senhor diz que lâmpada, a palavra do Senhor diz, o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus disse, aquele que anda na luz, não andará em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em trevas. Então o Espírito Santo é essencial, irmãos, para a nossa vida, como um fogo que ilumina, que clareia, que vai mostrar o caminho, que você não vai ficar andando perdido, sem saber o que fazer, para onde ir. Você já se viu em situações difíceis, em tomadas de decisões difíceis, em situações em que parece que as coisas estão se perdendo, e o que fazer? Eu te dou um conselho: não tome decisões sérias em ambientes confusos, aonde você não tem uma clareza da direção de Deus, da palavra de Deus, dos conselhos que vão te guiar. Não tome decisões. Normalmente essas decisões são erradas, nos guia para longe do propósito de Deus. Aquete o teu coração e comece a orar e a buscar o Espírito Santo, e Ele vai mostrar o caminho, Ele vai dar a direção, Ele vai apontar o leme, barco, Ele vai guiar os nossos passos. Amém? Porque Ele sabe de todas as coisas. E o Espírito Santo, como um fogo, Ele está presente em toda a história da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a presença do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos a antiga aliança usando, como já falei na outra ministração, usando figuras, elementos naturais, para representar o espiritual que viria na nova aliança. O cordeiro imolado, Jesus, o Cordeiro de Deus. O fogo, agora no Antigo Testamento, como um fogo que purifica, como um fogo que guia, como um fogo que queima os holocaustos, que é o que nós vamos falar agora em consagração. No Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce para habitar na igreja, a palavra do Senhor diz em Atos 2, que foram vistos sobre a cabeça daqueles irmãos línguas de fogo. Agora não é mais o fogo natural. Agora não é mais esse fogo que a antiga aliança demonstrava. Mas agora é um fogo espiritual. Foi visto numa visão espiritual. Está dentro de nós, habita dentro de nós, esse fogo de Deus, tão ensinado e ministrado durante toda a antiga aliança, agora na nova aliança habita dentro dos nossos corações. E como a antiga aliança então é uma alegoria, é uma maneira natural de se mostrar o sobrenatural e o agir de Deus, eu quero que você abra comigo para a gente falar um pouquinho sobre esse fogo lá em 1 Reis 18. Lendo um livro, ele dizia assim: nós precisamos andar com a luz na nossa mente, a luz do conhecimento, e com o fogo no coração. Um crente com a mente iluminada por Deus e com o coração queimando, vai incendiar a sua geração. Numa casa onde existem homens e mulheres com a mente iluminada pela palavra da sabedoria, e tem o coração queimando pela presença de Deus, aquela casa é transformada, aquela casa é curada. Amém? Diga: mente iluminada e o coração incendiado. Amém? Então em 1 Reis, capítulo 18, nós encontramos uma história do fogo de Deus, o fogo de Elias. E para compreender,
Porque o Senhor usou esse símbolo do fogo ali de Elias, o fogo quando Elias ora e Deus manda fogo dos céus e consome o holocausto. Porque desde o princípio, o Senhor ensinou de maneira alegórica a entregar as nossas ofertas, os holocaustos, as primícias diante do altar. E o que o sacerdote fazia com aquelas primícias, fazia com aqueles animais, para perdão dos pecados, para sacrifício ao Senhor? Ele queimava sobre o altar, não é isso? Hoje nós somos o altar, o nosso coração é um altar. E a palavra do Senhor diz que nós somos o sacrifício vivo, queimando por Deus sobre este altar. As nossas vidas hoje precisam queimar diante de Deus. O princípio não mudou. Durante milhares de anos, o Senhor foi fazendo Israel ver aquela cena. Entrega no altar, queima o holocausto, queima o sacrifício, queima diante de Deus, para ensinar um princípio espiritual, que na nova aliança, de maneira espiritual, nós somos esse altar, nós é que somos esse sacrifício sobre o altar, e o fogo de Deus hoje queima as nossas vidas, assim como queimava aquele holocausto, assim como Deus recebia a fumaça daquele holocausto para perdoar os pecados, recebia a fumaça daquele holocausto para abençoar o povo, para abençoar os celeiros do povo. Deus continua recebendo a nossa fumaça de adoração, de sacrifício, de obediência, para perdoar os nossos pecados e para abençoar as nossas vidas, amém? Então aqui, o que estava acontecendo, eu acho tão interessante, né? Como a Bíblia é de ontem, é de hoje, parece que o Espírito Santo está escrevendo para os dias de hoje. Você tem essa impressão? Quando você lê algumas coisas na Bíblia, você fala, meu Deus do céu, está acontecendo, e vai continuar acontecendo nas outras gerações, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, veja bem, né? Lá está o povo de Israel, Jezabel e Acabe é o rei, aquela mulher maligna, adoradora de Baal. Acabe, um rei de Israel, se casa com aquela mulher. Por isso, jovem, você não pode se casar com alguém do mundo, aleluia. E eles se casam, aquela mulher leva Acabe, porque dentro de uma família, a mulher é o ser de maior influência, e o homem é o ser de maior autoridade. E aquela mulher influenciou Acabe, e Acabe influenciou uma nação a adorar a Baal. Olha, mulheres, você tem um dom dado por Deus para influenciar a tua casa a ser santa e servir a Deus. Ao longo desses quase 30 anos servindo a Deus, eu vi muitas mulheres de Deus, poderosas em Deus, às vezes arrastando aquele esposo para a presença de Deus, arrastando aquela casa, arrastando aqueles filhos, no poder do jejum e da oração, e aquela família servindo a Deus, através da vida daquela mulher, da presença, do fogo de Deus na vida daquela mulher. Mas eu não consegui até hoje ver um homem, por mais apaixonado e incendiado que seja por Deus, arrastar uma mulher. Nunca vi, irmãos. Porque aquele homem não consegue caminhar sozinho. Ele anda por um tempo, depois ele desiste. Então, mulheres, o teu papel é muito importante dentro da tua casa. Por isso você precisa ser incendiada por Deus. Jezabel conduziu uma nação ao pecado. E o povo de Israel levantou altares a Baal. E começou a adorar a Baal e aos seus ídolos. Aí você vai falar, misericórdia, pastora, imagina, eu e a minha casa não adoramos nenhum ídolo. Não, irmãos. Tem muitas pessoas fazendo do seu trabalho hoje um ídolo.
Ô irmão, que saudade. Quanto tempo eu não te vejo. Então estou trabalhando todo dia até as 8 da noite. Levantou um altar a Baal. Puxa, irmã, quanto tempo que eu... então agora eu arrumei um emprego, 12 por 36, 36 por 12, eu não sei o quê, trabalho à noite, trabalho de dia, não tem um dia para cultuar a Deus. Puxa vida, levantou um altar a Baal. Quantos creem aqui que o teu Deus é tão poderoso, que pode te dar um emprego de segunda a sexta, das 7 às 5, suprir a tua necessidade e sobejar ainda, você crê nisso? Não é para você deixar de trabalhar. É porque eu creio nesse Deus, que quando tem altar de adoração, quando tem holocausto, quando tem sacrifício naquela casa, Deus opera o extraordinário. Mas então Israel vinha levantando altares a Baal. E aí o que aconteceu, irmãos? A palavra do Senhor diz que o pecado gera morte. E como consequência, quando você se coloca debaixo de um Deus, você está sujeito a tudo aquilo que aquele Deus é, escute, e a viver tudo aquilo que aquele Deus tem para te dar. E o que o diabo tem para dar, irmãos? O que ele veio fazer? Jesus disse: roubar, matar e destruir. Rapidamente Israel estava vivendo fome, escassez, vergonha, humilhação, derrota. O céu se fechou, se tornou céu de bronze, não havia chuva. Deus falou para Elias: Elias, ora, para com a chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia sobre Israel, porque a chuva era um sinal e ainda é um sinal, e a semana que vem vamos falar sobre esse sinal do Espírito Santo. A chuva é um sinal da bênção de Deus. Hoje não é mais a chuva física, hoje é a chuva do Espírito, que rega a nossa terra, que rega nossas mãos, que rega o nosso trabalho, que rega o nosso casamento, e que traz a bênção de Deus. Mas a chuva, continua sendo a chuva, quando nós escolhemos Deus. Mas Israel tinha escolhido Baal, então Deus falou: deixa eles então ser conduzidos pela decisão e pela fé deles. Por enquanto, aquilo que eu tenho para dar está retido, porque Deus era mau. Aí, queridos, no meio, 3 anos e meio depois, Elias está caminhando, ele se encontra com Acabe. Acabe vem ao encontro dele, está lá no capítulo 17. Capítulo 18, perdão, e eu acho tão interessante isso. Versículo 16 do capítulo 18, o profeta Obadias diz assim: então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Ou seja, que Elias estava descendo ali e tal. Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí. Você é o criador, o maior criador de problemas em Israel. Era Elias, irmãos. Mas para Acabe foi o seguinte: Elias orou e a chuva cessou. Mas eu te pergunto, era Elias o causador daquela fome? Não, era o pecado do povo. E será que hoje nós também não fazemos isso? Tentamos encontrar um responsável, porque os céus estão fechados na nossa casa, na nossa vida. Encontrar alguém para ser o responsável. E Acabe olhou e falou: é você o cara que está provocando tudo isso. Então, queridos, Elias responde: eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias: você e o seu pai, que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram a Baal. Todas as vezes que nós levantamos altares que não seja o altar de santidade ao Senhor, nós estamos fechando os céus sobre a nossa vida.
Mas Elias então, enviado por Deus, ele faz uma proposta para Acabe e para Jezabel. Ele fala: olha, manda vir todos os sacerdotes de Baal. E para Elias só tinha ficado ele como profeta. Eu sou sozinho. E você manda lá os 400 profetas de Baal. E vamos sacrificar aqui ao nosso Deus. Vamos entregar sacrifícios ao nosso Deus. E vamos ver o que acontece. E lá no versículo 20, vamos ler, porque vale a pena, irmãos, ter essa compreensão. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. E Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. O povo sabia, né, irmãos? Nós sabemos quando nós estamos pecando, não é verdade? Nós sabemos quando nós estamos tomando decisões que não agradam a Deus. Nós sabemos, não precisa ninguém nos acusar, nós sabemos. Nós sabemos do chamado de Deus na nossa vida. Da onde Ele nos tirou. Por que Ele nos escolheu, nós sabemos. Não precisa ninguém ficar lembrando. E o povo se cala diante daquilo. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam aqui 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaço, põem em cima da lenha, mas não ponha fogo. E eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. Olha a sabedoria de Elias. Elias, irmãos, não pegou o púlpito e o microfone como eu estou fazendo nessa noite, e começou a pregar para Israel, fazendo apontamentos das suas decisões, de como eles estavam andando, dos mandamentos do Senhor, contando a história de Abraão, Isaac e Jacó. Não, Elias não fez isso. Elias fez algo espiritual e deixou que o poder de Deus se revelasse e mostrasse. Escute. Quantas vezes dentro da nossa casa, principalmente, diante das limitações e dificuldades, nós queremos porque queremos mostrar a verdade, falar, ministrar, e às vezes vai se tornando cada vez pior. Porque os corações estão endurecidos, ou às vezes os ouvidos espirituais estão tapados. Então o que fazer? Sacrifique ao Senhor. Faça como Elias e deixa o fogo cair. Porque quando Deus fala, às vezes você falou 1000 vezes aquela palavra. Aí naquela noite, não é que o pastor também falou aquilo? Aí a pessoa fala: ai, Deus falou comigo através da vida do pastor. Você fala: ai, criatura, eu tenho falado isso todo dia. Mas amém, glória a Deus, ouviu? Ai, ouviu. Nós vamos receber um casal aqui para o seminário da família. Vai ser extraordinário, poderoso. Com certeza ele vai falar muitas coisas, das coisas que nós ministramos, de um jeito melhor, mais inteligente, mais habilidoso, com fogo do Espírito Santo. E em nome de Jesus, muitos casais serão tocados pelo poder de Deus. Porque quando Deus fala, pronto, Deus falou comigo. Acabou o assunto. Amém? Deus falou comigo. Pronto! E é isso que Elias faz, ele prepara um ambiente espiritual. Ele prepara para que Deus venha e Deus possa falar, se revelar àquele povo. Pronto. E olha o que ele faz, irmãos. Então você pode continuar lendo, aqueles profetas de Baal, clama, 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 clama.
e nada acontece. Sabe por quê, irmãos? Você acredita que Baal podia mandar fogo dos céus e consumir aquele holocausto? Podia. O diabo faz sinais, prodígios e maravilhas para enganar. Ele podia. Agora eu quero te dizer uma coisa: o diabo pode ameaçar, intentar o que for contra a nossa vida. Se Deus está conosco, se há um profeta do fogo naquele lugar, ele não pode agir e fazer o que ele quer. Deus estava no controle. Elias estava ali. O profeta de Deus estava ali. Baal não podia fazer o que ele queria. E o diabo não pode fazer o que ele quer com a nossa casa, com a nossa família, se nós estamos lá em oração. Se o fogo de Deus está no nosso coração, ele fica impossibilitado de realizar tudo aquilo que ele quer, por causa da presença de Deus. Por isso, irmãos, que o diabo, todo o tempo, ele quer apagar o fogo de Deus na nossa vida. Porque quando acaba o fogo, um crente frio, ele olha para aquela situação e não incomoda. Você já viu o crente que não se incomoda? O crente cheio do Espírito Santo começa uma conversa esquisita, ele já fica incomodado, né? Mas o crente frio, ele fica ali, não se incomoda. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai tomar um lanche, chega lá, está tocando aquelas músicas horrorosas, muito alto, ele fala: meu Deus, esse lugar aqui não é para mim, vim no lugar errado, não tem jeito. Mas o crente frio, tocando o quê? Ele nem percebe. Então, como nós precisamos ser incendiados pelo Espírito Santo, para que o diabo não chegue tão perto de nós, não faça o que ele quer na nossa casa, nas nossas vidas, por causa da presença do Espírito Santo. E eles então clamam, Elias começa a zombar dele. Não faça isso, irmãos, né? Porque a gente não é Elias ainda, ele podia fazer isso. Mas ele começa a zombar: ei, cadê Baal? Está surdo? Está dormindo? Foi passear? E a palavra do Senhor, queridos, diz no versículo 28 algo tão real. Diz assim: aí os profetas oraram mais alto, começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. O que nós temos visto hoje no meio dos nossos jovens e adolescentes? A prática desses demônios. Se cortar, porque não tem Deus, então se corta, invocando a presença de demônios, práticas de demônios. Cuidado, pais. E aí passou o tempo todo e nada aconteceu. Não aconteceu nada. E aí Elias falou: chega aqui perto de mim. Quando nós somos incendiados pelo Espírito Santo, irmãos, a gente não tem medo de se mostrar. Chega aqui perto. Pode andar comigo. Eu tenho falhas, eu tenho debilidades, eu tenho defeitos, sou limitado em muitas coisas, mas aqui tem fogo de Deus. Pode chegar aqui. Pode vir na minha casa. Pode olhar para a minha família, pode olhar para o meu casamento, pode olhar para as minhas finanças, pode olhar para a minha conduta no trabalho. Eu não sou perfeito, mas aqui tem fogo de Deus me aperfeiçoando. Vem para cá, chega perto. Amém? Tem medo de ser transparente. E Elias falou: chegue perto, se aproximem agora. E aí diz assim no versículo 30, cheguem para mais perto de mim. E todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. E ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem Deus, o Senhor, tinha dado o nome de Israel. E com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Preste atenção. Não tem como vir fogo do céu se o altar da adoração está em ruínas.
está em pecado, está desanimado, está abatido, está cheio de murmuração, de carnalidade. Como que Deus vai mandar fogo dos céus, irmãos? Não tem como. Mas Elias restaura primeiro o altar, ele trabalha naquilo. E outra coisa maligna dos dias de hoje, é querer restaurar o altar do nosso jeito. Não, eu sirvo a Deus assim. Não, eu faço assim. Mas Elias foi restaurar o altar conforme a palavra de Deus. Como era o altar? Era feito de pedras, 12 pedras, cada um representando os filhos de Jacó, representando a nação de Israel. Havia um jeito de Deus. Há um jeito de Deus para a nossa vida, irmãos. Há um caráter de Deus, há uma conduta de Deus, há uma linguagem de Deus, há um proceder de Deus. Nós temos aqui o jeito de Deus para trabalhar as nossas vidas. Não é do nosso jeito. Deixa eu pegar um monte de pedra aqui, diz que eu tenho que restaurar esse altar, então tá bom então. Não. Ele restaurou o altar conforme a palavra de Deus. E quando nós dedicamos o nosso tempo em restaurar a nossa vida, o nosso coração, a nos limpar, nos santificar, perdoar, pedir perdão, ser humilde, quebrantado, um adorador, rendido ao Senhor, consciente, irmãos, do pecado da nossa casa. Pais, você pede perdão pelos pecados dos seus filhos? Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus filhos. Principalmente quem tem filhos na adolescência, né? Sei se vivo, não sei se morro, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Já passei, aleluia. Você que vai passar, fique tranquilo, porque passa. Isso passa para a glória de Deus. Mas tem que passar, né? Pode ser eternamente adolescente. Peça perdão. Você, mulher, às vezes observa um comentário, um linguajar, uma postura do teu marido que você sabe que não é santo, não agrada a Deus, você pede perdão? Ou você grita com ele? Olha o que você está fazendo. Não, fique quieta. Restaura o altar. No teu coração fala, Senhor, perdoa. Senhor, perdoa, tem misericórdia. Tenha misericórdia. Você, homem, quando olha a conduta da tua mulher, o posicionamento dela, você pede perdão ao Senhor por ela? Ou você é o acusador, que só fica apontando erros? Não, seja um intercessor, lave ela, pela oração, pela palavra de Deus, edifique a tua esposa na presença do Senhor, amém? Seja o pastor dela, restaure o altar. E Elias restaurou o altar conforme o padrão de Deus. E quando ele terminou de restaurar aquele altar, ele então partiu para outro símbolo do Espírito Santo, que é a água. E ele disse, olha, cave em volta, versículo 32, eu estou lendo, uma valeta que caiba mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha sobre o altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal, já simbolizando o Espírito Santo, irmãos, sacrificado sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse, faça de novo. E eles fizeram, faça pela 3ª vez. E eles fizeram. E havia tanta água, tanta presença do Espírito Santo, que aquela água começou a escorrer e a encher tudo que estava em volta. Diga glória a Deus. Quando nós estamos sacrificados sobre o altar, quando nós estamos lá fazendo o que Deus nos chamou para fazer e não aquilo que nós queremos, isso é ser um sacrifício vivo. O Espírito Santo vem
encharca tanto as nossas vidas que começa a alcançar aquilo que está à nossa volta e a nossa casa começa a se tornar um rio de Deus encharcado por todos os lados pela presença do Espírito Santo. E quando Elias fez isso, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, a hora que Jesus entregou o seu espírito, havia uma hora também, o momento certo. O profeta chegou perto do altar e orou assim. Ai, vamos ler isso, irmãos, é demais. A oração de Elias. Se fosse João Batista aqui, ia falar: Senhor, cai fogo do céu e mata toda essa raça de víboras, né? Se fosse Pedro, que queria mandar fogo do céu e matar também o povo lá. Mas era Elias, o profeta do Senhor, o que foi tomado para Deus. E ele diz assim: olha, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem, com a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e estás trazendo esse povo de volta para ti. Irmãos, esse tem que ser o nosso ministério. Ser profetas do fogo, para que a nossa casa se volte para Deus. Para que os nossos filhos se voltem para Deus. Está amarrado e destruído, já passou a geração onde os pais tinham que contar aqueles testemunhos. Olha, eu criei o meu filho na igreja, hoje ele está no mundo. Esse testemunho maligno, que o filho pega o microfone e diz: olha, eu fui criado na igreja, mas quando eu completei 18 anos eu fui para o mundo, eu fiz isso, aquilo, agora eu voltei, Jesus me alcançou. Está amarrado isso em nome de Jesus das nossas vidas, amém? Está destruído isso. Nós vamos criar a nossa família para se voltar para Deus, para olhar para Deus. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho já ido lá profetizar na barriga da Gabi sobre a minha neta. Deus me dá uma palavra, eu vou lá e profetizo. Deus me dá uma palavra, eu vou lá, ponho as mãos e eu declaro: Zoe, você é bendita do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre ti. E começo a profetizar. Porque eu preciso ensinar ela a olhar para Deus. Olha, a palavra do Senhor diz isso, Zoe: bendita você será, bendita serás ao entrar e ao saíres, bendita serão as obras das tuas mãos, sobre ti está o Espírito do Senhor, você será uma profeta como Débora, uma guerreira como Débora, uma mãe de multidões como Maria, uma adoradora como Esther, amém? Aponte os teus filhos, aponte a tua geração para olhar para Deus. Elias falou: Senhor, responde com fogo, e leva esse povo de volta para o meu ministério, para a minha igreja. Não leva esse povo de volta para ti, porque o povo que anda com Deus vai andar na igreja, amém, irmãos? O povo que anda com Deus vai andar na igreja. Onde ele vai andar? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu preciso ir aonde a palavra de Deus está sendo pregada, amém? Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Amém? Só o Senhor é Deus. Comece a profetizar, irmãos.
Ai, a igreja depois da pandemia morreu. Não, não morreu não, ela está viva, nós estamos aqui, há uma multidão de pessoas para Deus enviar para este lugar, e nós estamos aqui para servir a Deus e servir essas pessoas, amém? Pronto. Um profeta resgatou uma nação. Diga, resgata uma nação. Mude a tua visão. E Deus respondeu, irmãos, depois daquilo. O próximo capítulo, no versículo 41, diz assim: o fim da seca. Elias foi orar, a chuva veio, Israel foi restaurado, a glória de Deus desceu, a bênção do Senhor desceu, por causa de um homem que obedeceu a palavra, que sacrificou, que honrou a Deus, que clamou o Senhor. Deus fez Israel prosperar de novo. Há um fogo de Deus que consome a maldição na nossa vida e nos faz prosperar, amém? Restaure o teu altar da entrega, da oferta. Santifique as tuas finanças. Creia que o teu Deus é poderoso, não creia em Baal. Creia que há um fogo de Deus, que quebra as maldições, que nos liberta, que nos faz prosperar. O diabo não tem interesse que a igreja seja dizimista, seja ofertante, escute. Deus não precisa disso, Deus vai continuar fazendo a obra dele, porque a obra é dele. Nunca há de faltar. Porque Deus é poderoso para abençoar e multiplicar. A questão não é essa. A questão é, quem é Deus sobre as minhas finanças? É o Senhor Todo-Poderoso, que responde com fogo, que abre os céus, que manda a chuva, que faz prosperar, que traz dupla honra. Quem é Deus na minha vida? Isso é fé, irmãos. Fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem crê em Deus e na palavra de Deus aqui, levante a sua mão. Diga, eu creio. Agora eu vou fazer outra pergunta, não levante a mão. Quem confia 100% na palavra de Deus? Porque aquele que somente crê, ele tem entendimento. Mas aquele que confia, ele pratica e vive naquilo que ele crê. Então às vezes nós cremos que Deus pode abrir as janelas dos céus, repreender o devorador e multiplicar a nossa semente. Mas só é dizimista quem confia que Deus vai cumprir a sua palavra. Nós cremos que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aquela oração nos tornou filho de Deus, nosso nome está escrito no livro da vida, e se nessa noite o Senhor voltar, nós iremos para a glória. Mas tem muita gente que já fez essa oração de confissão e está lá no mundo. Mas aquele que confia, ele não consegue ficar lá no mundo, porque além de crer, ele confia nessa palavra e ele sabe que está seguro nas mãos de Deus. Então ele anda por aquilo que ele confia em Deus. Você tem crido e confiado no Senhor? Deus pode mandar fogo dos céus, porque o teu altar está restaurado. Fique de pé, vamos orar nessa primeira parte. Meu Deus do céu. Está aqui, achei o meu holocausto. Pegue o seu dízimo, a sua oferta. Faça uma aliança com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é o Deus que dá semente para o semeador semear. Se você não tem conseguido ter sementes para semear, clame a esse Deus, fala: Senhor, eu preciso semear, porque só quem semeia colhe. Dá-me sementes, dá-me sementes. Não importa, queridos, a quantidade da semente ou o valor, mas faça um propósito com Deus de todo culto. Você vir até o altar, diante da presença, do fogo,
e lançar a sua semente. Senhor, está aqui a minha semente. Senhor, está aqui a minha semente. Eu creio e confio em Ti. Eu creio e confio que o Senhor pode multiplicar a minha semente. Eu creio e confio, por isso eu ando naquilo que eu confio. E eu sei que o Senhor pode mudar a minha sorte. Comece a orar agora. Eu não sei quais são os desafios financeiros que você tem enfrentado. Com certeza não é igual o que aquele povo estava enfrentando. Que Elias, mesmo sendo profeta do fogo, passou pelas mesmas dificuldades, mas Deus o alimentou e o sustentou. Porque mesmo que nós somos de Deus, nós passamos por lutas e provações. A diferença é que nós somos sustentados por Deus. Não morreremos na luta, não pereceremos, não ficaremos largados no deserto, mas nós entraremos na terra prometida, porque nós dependemos de Deus. Que você possa nessa noite clamar ao Senhor como Elias e falar: Senhor, envia fogo do céu que consome o pecado, que consome as obras das trevas, que consome tudo aquilo que não é de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Nessa noite eu quero restaurar o altar da adoração, o altar da santidade, o altar da consagração, o altar da entrega, da dependência, e eu creio, Senhor, que eu verei a glória do Senhor, como Israel pôde ver. Irmãos, você consegue compreender o tamanho do amor de Deus por Israel e por nós? Israel estava 3 anos e meio, fazendo tudo errado, não merecia ver fogo caindo dos céus, não merecia aquela experiência sobrenatural, não merecia. Naturalmente falando, Israel não era merecedor daquilo. Mas a graça é um favor imerecido de Deus. Quem sabe nessa noite pode cair fogo do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história e mudar tudo. Mesmo que você às vezes não se sinta merecedor. Senhor, eu estou tão distante, tão longe. Mas Deus não olha para essas coisas. Ele te ama, Ele me ama. E a palavra do Senhor diz que com misericórdias eterna, com amor eterno, Ele nos atraiu. Ele está sempre pronto. Se um se levantar naquela casa, Ele derrama fogo dos céus sobre toda aquela casa. Se um se levantar naquela célula, se um se levantar naquele ministério, se um se levantar aqui nessa igreja, Ele vai derramar fogo dos céus e incendiar a nossa cidade, para a glória dEle, para que todos saibam que há Deus em Israel, que há Deus em Cabreúva, que há Deus nessa nação. Aleluia. Pai, nós consagramos a Ti. Nós consagramos a Ti com fogo no nosso coração, para que a Tua glória alcance a nossa história nessa noite, e a bênção do Senhor se derrame sobre a nossa casa, Pai, sobre as nossas finanças, sobre tudo aquilo que temos, que somos. O Teu fogo alcance as nossas vidas. Em nome de Jesus eu consagro e abençoo cada oferta nesta noite, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Te Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo,
Vem, Espírito, vem. Nós queremos te ver como Israel te viu. Como Israel te viu no Monte Carmelo. Nós não queremos apenas ouvir uma pregação que fale a respeito da tua pessoa. Nós queremos experimentar. Nós queremos entrar nesse fogo. Nós queremos navegar nessas águas profundas. Você que quer se envolver mais com a presença dele, saia do seu lugar. Vem aqui diante do altar. Vem diante do altar. Vem se envolver com a presença dele. Não por uma necessidade. Se for, amém. Mas como é bom, quando está tudo bem, quando estamos bem, apaixonados, e nós viemos para mais perto dele. É aí que transborda, é aí que transborda, é aí que transborda. Você tem liberdade nessa noite. Você tem liberdade nessa noite. Ele está aqui. Oh, vem ser incendiado por ele. Vem queimar por ele. Vem queimar por ele. Vem para perto dele e diz: Senhor, eu quero queimar. Eu quero queimar, eu quero ser incendiado. Eu quero ser uma tocha. Eu quero ser, eu preciso. Oh, rebalabachore, lebalabaraes. Harabaxere, calabaçore, andarabás. Herebalaechore, balalabás. Iorebalaechou. Hey, recebe mais do Espírito, mais da presença, mais da intensidade no teu tempo de oração, mais autoridade nas tuas batalhas, mais poder de Deus nas tuas orações. Vem ser cheio da presença dele, da graça, do mover, da cura, da liberdade. Oh, rebaracarabacharabalaia. Quem tem fome, quem tem sede, vem e beba de graça. Oh, rebacorabachaias. Rei, alabachuri, alabalalabás. Oh, rabalaecha, alabalaracarabacheias. Derrama Espírito. Derrama Espírito. Oh, xerebalalabás. Escute. Pedro negou Jesus 3 vezes diante de um fogo natural, o fogo da perseguição. Você é um deles, nós vamos te pegar. Negou Jesus diante de um grupo pequeno por causa de um fogo de perseguição. Mas lá em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre ele como línguas de fogo, ele se levanta e diz: Ei, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. A promessa chegou, Joel chegou. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E se vocês crerem em Jesus, serão salvos, batizados e serão cheios do Espírito Santo. Deixa Deus nos tirar dessa roda da provação, do fogo natural. Oh, e deixa Deus incendiar o nosso coração com a presença dEle. Ariassuri andaramás. Essas coisas que parecem difíceis demais, que doem demais, que te oprime demais, não é nada perto da presença dEle. Quando nós somos incendiados. Pedro diante de tão pouco negou, mas agora Pedro incendiado diante de uma multidão, se levanta e diz: Ei, ouça a voz do Espírito. Ei, oh, rabachore,
cantarabacheia. Oh, recantarabachora labás. Hey, hey, hey. Cheios, cheios. Oh, rebachore cantarabacheias. Oh, rebachore cantarabás. Riolabachore andalabás. Cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Recebe o teu milagre, recebe a tua cura, recebe a libertação da tua casa, recebe a tua restauração, a tua restituição, recebe o novo de Deus, recebe autoridade, recebe poder para as tuas guerras, recebe vitória do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome de Jesus. Ora carabachara balaraes, alabachore cantarabás. Espírito Santo, escute, igreja. Moisés estava lá no deserto de Midian. Ele só era mais um pastor de ovelhas. Mas naquele dia o fogo veio. E quando ele olhou aquela sarça, havia milhares de sarças no deserto. Muitas sarças. Mas aquela estava incendiada. Aquela era a sarça ardente da antiga aliança. Moisés só era mais um pastor. Mas agora, incendiado por aquele fogo, ele se torna o grande libertador do Antigo Testamento. Quem é você? Talvez você diz: eu só sou mais um irmão da igreja. Mas quando você for incendiado pelo Espírito Santo, você será o grande libertador dessa geração, o profeta, aquele que vai carregar o peso da lei, aquele que vai ter a palavra de Deus, aquele que vai conduzir uma nação, um povo, a tua casa, a terra prometida. Deixa a sarça ardente, não seja mais uma sarça, apenas mais um no meio da multidão, mas seja a sarça ardente. Deixe Deus te queimar, deixa Deus queimar a tua vida, o teu vigor, a tua juventude, a tua inteligência, a tua sabedoria, as tuas habilidades. Deixa Ele te incendiar, para que você possa fazer a diferença, para que você seja a boca de Deus, para que a tua casa seja conduzida através da tua vida para um lugar seguro da presença, um lugar de provisão, de milagres. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas, irmãos, para mostrar que é das coisas pequenas, insignificantes, improváveis, impossíveis, Ele opera o extraordinário. E Ele quer fazer isso com a tua vida, com a minha vida nessa noite. Mudar a nossa história, incendiar os nossos corações. E você vai saber como Moisés soube, como Moisés registrou aqui. Naquele dia a sarça ardia e não se consumia, e a voz que saiu dela e a presença que saiu dela me atraiu. Eu me acheguei, eu me aproximei, e nunca mais esse fogo saiu do meu coração. Aleluia! Você vai saber o dia que você foi tocado pelo sobrenatural de Deus e tudo mudou. Tudo mudou no teu coração. Ora calabachalamanaias. Deixa o fogo de Deus consumir a tua vida, te purificar, te refinar, te santificar, te limpar, te arrancar deste lugar. O lugar de Moisés não era no deserto pastoreando ovelhas. O lugar de Moisés era à frente de um povo pastoreando uma nação. Quem sabe você tem estado em lugares errados, equivocados. O medo conduziu Moisés para aquele lugar, ele fugiu.
Mas chegou um dia, diga um dia, chegou um dia que o fogo foi encontrar Moisés no deserto. Falou: Moisés, Moisés, Moisés. Ele conhecia aquela voz chamou por ele: Moisés, 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 eu te escolhi, Moisés. E o Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Você tem estado numa posição em alguns lugares equivocados, mas nessa noite eu te chamo para perto da minha presença, para queimar de amor por mim. Aramassuri canta, arabassuri andaramachaias. Eu te escolhi. Deus havia escolhido Moisés no ventre da mãe dele. Deus havia livrado Moisés de um assassinato em massa. Deus havia conduzido ele por aquelas águas até o lugar que Deus queria. E Deus tem conduzido a tua vida até aqui, tem te livrado de tantas coisas, de tantas sentenças, tem te poupado, porque Ele tem propósitos grandiosos e um lugar que é o centro da vontade dEle para a tua vida. Ora malaya chore cantaramanás. Moisés, eu te escolhi para ser o libertador do meu povo. E Deus continua nos escolhendo nesse tempo que se chama hoje, para sermos agentes de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Pessoas tão limitadas como eu, você, como Moisés, mas que, incendiados pelo Espírito Santo, farão toda a diferença. Escreverão uma história que vai ficar registrada nos céus, para a glória do nome dEle. Ora calabachori andaramacheias. Oh igreja, oh igreja, é tempo de Deus na nossa vida. Não podemos nos gastar apenas por aquilo que é terreno. Precisamos nos gastar por aquilo que é eterno, e o terreno virá nos acompanhar. Há propósitos maiores e poderosos de Deus para a nossa vida, para a tua vida. Se o Senhor te trouxe aqui essa noite, é porque Ele queria falar isso ao teu coração. Como Deus falou com Moisés naquela sarça ardente, Ele está falando: vem meu filho, vem minha filha, vem meu filho, vem minha filha. Estou aqui te esperando. 40 anos Deus esperou aquele dia para falar com Moisés. Sabe, queridos, quando nós chegamos aqui no Ministério Cristo Salva, há 23 anos atrás, nós estávamos tão feridos, tão machucados. Nós não queríamos fazer nada. Nós achávamos que éramos indignos, fracassados, envergonhados. E nós falamos: olha, nos deixe sentar aqui, ficar aqui. Nós só precisamos estar na presença de Deus. Ah, queridos, mas não demorou muito tempo. Aquele fogo começou a arder, aquela sarça começou a queimar, e o propósito de Deus se tornou irresistível no nosso coração. Os sonhos voltaram, os propósitos voltaram a incendiar o nosso coração. E quando nós percebemos, nós já estávamos incendiados pela presença de Deus, pelo chamado de Deus. Quem sabe algumas dores, algumas decepções, algumas decisões equivocadas tem feito com você o que fez conosco.
Mas o mesmo Deus que 40 anos depois foi atrás de Moisés, o mesmo Deus que agiu na nossa vida, é o Deus que age aqui nessa noite. Ele não está preso ao tempo. Ele não está limitado às nossas experiências naturais. Ele sabe que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele disse: vai, Moisés, e diga assim: o eu sou me enviou. Eu sou tudo o que você precisa para cumprir o meu propósito. Eu sou tudo o que você precisa para viver o milagre na tua casa. Eu sou o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que edifica, o Deus que faz coisas novas. O eu sou chamou Moisés naquele dia, e o grande eu sou está chamando a minha vida e a tua vida para ser cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Então diga assim: eis-me aqui, Senhor. Não, mas fale com fé, diga: eis-me aqui, Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar só o refrão dessa canção, de maneira profética, para a gente encerrar esse tempo nessa noite. Aleluias, aleluias. Senhor, enche os nossos corações. Que essa semana, Pai, quando nós formos orar, escutar um louvor na nossa casa, meditar na Tua palavra, nos assentar à mesa com a nossa família, que possamos ser incendiados pela Tua presença. Nós oramos, Espírito Santo, que o fogo da Tua presença não seja apenas lá no Monte Carmelo como foi, mas seja todos os dias na nossa vida e na nossa casa. Que nós possamos ter uma semana sobrenatural, que nós possamos fazer coisas que há muito tempo não fazíamos, que possamos ser guiados pelo Senhor essa semana, e que a Tua mão poderosa possa nos conduzir em lugares mais altos e experiências sobrenaturais nessa semana, e que os milagres do Senhor alcance a nossa casa, alcance esses irmãos que estão pedindo oração, Pai. Que venha cura, que venha libertação, que venha salvação, que venha restauração e restituição sobre cada família desse ministério, Pai. Que sejamos impactados pela Tua glória. Meu Deus, eu quero profetizar esse tempo sobre a igreja. Assim como Moisés estava ali na sua rotina de anos, fazendo a mesma coisa de todos os dias, desapercebido, Senhor, do Teu olhar e do Teu cuidado constante. Mas de repente o Senhor se manifestou. Eu quero profetizar, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos dessa igreja, que na sua rotina do dia a dia, desapercebidos, quem sabe desanimados, frustrados, de repente a sarça vai ser incendiada na casa deles, no coração deles, e eles serão atraídos para Ti.
Como Israel foi atraído para ti quando Elias clamou pelo teu fogo. Senhor, a tua igreja, os meus irmãos, cada um que está lá na sua casa, será atraído de volta, será incendiado pelo Senhor. Pai, eu quero profetizar essa semana, meu Deus, em nome de Jesus. Muitos serão atraídos para vir à igreja essa semana, para estar nos cultos desse final de semana, em nome de Jesus. Muitos familiares de nós que estamos aqui nessa noite serão tocados pelo Senhor e virão para perto da tua presença. Eu profetizo, meu Deus, vai fazer a diferença. O fogo de Deus em nós vai fazer a diferença na nossa casa, nessa igreja, em nome de Jesus. Eu profetizo isso, Pai, e se você crê, aplauda ao Senhor comigo, amém? Glória a Deus. Queridos, nesse final de semana nós vamos ter um culto da GP aqui. Queria aconselhar você que tem filhos adolescentes, jovens, alguém lá na tua célula, encaminhe para cá. Nós estamos falando sobre relacionamentos, né? E hoje as crianças de 7, 8 anos já estão tudo antenadas nesse assunto. E é melhor que nós ensinemos a maneira correta, o fogo certo, do que eles aprendam com o fogo errado, amém, igreja? Então nós estaremos aqui sábado para esse tempo sobrenatural de Deus, domingo nos nossos cultos, e no final do mês nós teremos o nosso seminário da família. Já está aí? Né? O seminário da família com esse casal que é do Ministério Casados para Sempre, que viaja o mundo todo, tem uma bagagem extraordinária. O currículo deles é bom, irmãos. Pensa num currículo poderoso. E eles estarão aqui conosco. Por isso no final de semana do seminário não haverá culto nem na quinta nem domingo de manhã. O culto da quinta será na sexta, e no domingo de manhã nós vamos fazer todos juntos à noite, porque eles estarão aqui conosco à noite. De manhã eles não podem estar, amém? Então divulgue isso, queridos, compartilhe isso, é importante. Prepare o seu coração, ore, jejue, e quando tiver na semana, faça aquele convite: meu amado, vamos comigo no seminário? Minha amada, vamos comigo no seminário? Meus filhos, vamos com a gente para esse seminário, amém, queridos? Creia no poder de Deus, creia na tua oração, creia no agir do Espírito Santo, e você vai ver Deus operando maravilhas lá na tua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Abençoados, vamos dar o glória a Jesus então? E a semana que vem, fique à vontade, traga a tua roupa de banho, o teu barquinho, porque as águas do Espírito vai subir aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3... Glória a Jesus!